Domingo, 17 de abril de 2016, o Brasil vive um momento histórico na política. Hoje, os 513 deputados vão votar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff a partir das 2 horas da tarde. Você já sabe, eu sou Rick Paranhos, estou com você a partir de agora no Política Cruzada ao vivo. Nós vamos discutir o assunto. Estão conosco hoje para participar do programa o jornalista César Honório, nosso convidado, sempre no nosso bate-papo aqui quando a gente fala de política. Ele está conosco. Bom dia, César, seja bem-vindo. Bom dia, realmente histórico e importante. Estamos juntos aqui. César, além de jornalista, é coordenador de conteúdos do Jornal Correio e assina a coluna Frente e Verso. E o professor Adelino Carvalho, muito obrigado, professor, por aceitar o convite. Doutor em Direito Constitucional, vai falar da base legal do impeachment para a gente hoje no programa. Bom dia, professor. Bom dia, Henrique. Estamos aí para tentar contribuir naquilo que for possível. Tá certo. E a gente tem também a participação direta de Danilo Cacheta. Eu vou inverter o quadro aqui para eu poder falar com ele. Danilo Cacheta está diretamente de Brasília e vai falar com a gente. Cacheta, bom dia. Oi, Henrique, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. É um dia muito importante, como vocês disseram, acho que para a República Brasileira. O Congresso Nacional amanheceu neste domingo bastante tranquilo, por enquanto, né, Rick? Aqui na Praça do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, um dia bonito, inclusive, neste domingo. A capital federal tem 21 graus de temperatura neste momento. A previsão é que no meio da tarde os termômetros cheguem aos 30 graus, Rick, e essa praça aqui vai estar lotada de manifestantes, com toda certeza. A expectativa das forças de segurança do Distrito Federal é de que por aqui devem passar aproximadamente 300 mil pessoas hoje. E a gente percebe ônibus chegando de todas as partes do país. Aqui na região da Esplanada dos Ministérios, próximo, a gente viu muitos ônibus já de manifestantes chegando hoje, logo no início da manhã. Aqui a gente consegue observar alguns, Felipe, vamos mostrar, olha só, alguns ônibus, muitos policiais também. Inclusive, Rick, chegou agora há pouco uma caravana de Uberlândia, coordenada pelo Sindicato Rural de Uberlândia. Eles vieram representando também aí o Triângulo Mineiro, a Confederação Nacional da Agricultura, se posicionaram aqui na Praça Portugal, que fica a aproximadamente 2.000 metros do Congresso Nacional. Eles vão ficar durante todo o domingo acompanhando essa votação. E a situação aqui, Rick, é de muita tensão realmente. A polícia está por toda parte, desde ontem, por onde a gente passou, tinham muitos policiais. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública, são aproximadamente 3.700 homens da Polícia Militar e Civil que estão aqui hoje, vão ficar durante todo o dia até a dispersão dos manifestantes. Como todo mundo já sabe, foi criado um muro aqui no meio do gramado do Congresso Nacional. Esse muro foi erguido por detentos do sistema prisional. Eles vieram aqui. Aqui nessa parte, bem em frente ao Congresso Nacional, está só os tapumes mesmo, estão só os tapumes, mas mais para trás, eles fizeram também um corredor de 80 metros de largura entre o muro e outro. Então, os manifestantes que estão contra e a favor ao impeachment da presidente Dilma, eles estarão cercados por esse muro que tem uma distância de largura de 80 metros. O muro, Rick, ele vai aqui do inicinho do Congresso Nacional até a Catedral Metropolitana, aproximadamente 1 quilômetro, passa por toda a esplanada dos ministérios. A gente vê ainda novos ônibus chegando por aqui, mas a movimentação ainda é tranquila, viu? Os manifestantes ainda estão chegando, estão se aproximando, mas isso deve movimentar muito hoje à tarde. O presidente Eduardo Cunha manteve o que já tinha sido programado, até se falou na possibilidade de a sessão ser adiada para as 4 horas da tarde, mas não, foi confirmada ontem à noite ainda que vai começar às 2 horas da tarde. E aí, por volta de 4h30, os parlamentares já devem começar a votar. Rick Paranhos. Tá certo, obrigado, Cacheta. A gente sabe que vai ser um dia histórico, como nós dissemos, porque Cacheta já adiantou, por volta de 2 horas da tarde, os deputados já começam a analisar, tem todo um ritual que vai ser seguido, que daqui a pouco você vai entender como é que funciona. Daqui a exatamente 6 horas, os 513 deputados federais começam a votar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Será uma dura batalha para o governo Dilma, que fala que o impeachment, como está sendo proposto, é golpe. E para a oposição, que diz que a presidente cometeu ou não, quer dizer, teria cometido o crime de responsabilidade e não poderia permanecer no cargo. Mas o que você pensa sobre o impeachment? O repórter Marcelo Calfar foi às ruas e vai trazer essa sensação que a população tem. Acompanhe.
O governo corre contra o tempo para derrubar o pedido. Mas e nas ruas? O que pensam os mineiros? Vai ser provado, né, se ela realmente teve as responsabilidades fiscais e do governo dela, se ela realmente teve muitos erros, falhas. Eu acho que ela também tem que ser submetida a um exame de desaprovação. Que eu acho que nós vamos ficar em mesmas mãos. Então, se vamos ficar em mesmas mãos, ficamos na que nós já estamos. Não vai mudar nada. Tem cidadão que avalia que o problema é um pouco maior. Repercussão muito ruim para o país, né? Uma certa confusão, muita briga entre a população. O impeachment não resolveria a situação econômica, que é o principal desse país. O impeachment é um processo que interrompe a continuação do governo da presidente da República, Dilma Rousseff. A petista foi reeleita em outubro de 2014 para o segundo mandato. Mas, ao julgar as contas do primeiro, o Tribunal de Contas da União encontrou problemas na prestação de contas. Ela teria usado dinheiro da Caixa Econômica e do Banco do Brasil para pagar programas sociais como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida sem autorização do Congresso, o que seria ilegal. O pedido de impeachment, feito por juristas, foi aceito pela Câmara dos Deputados depois de uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. O relatório foi apresentado e aprovado na comissão especial que analisa o tema e será votado neste domingo pelos 513 deputados federais. São eles que vão autorizar o Senado a julgar se houve crime ou não. Desde a chegada do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados no ano passado, o governo tem enfrentado uma crise política que afeta a economia. Os governantes não conseguem resolver os principais problemas da nação. Com isso, o desemprego aumentou, as taxas de juros também e os investidores desapareceram. Um dos principais fatores da nossa crise é exatamente a quebra do estado de confiança na economia brasileira e a deterioração muito rápida de todas as expectativas. Então, os agentes eles não tomam decisões e isso tende a perpetuar a crise. Mas, se o impeachment for aprovado pela maioria dos deputados, a presidente Dilma ainda não será afastada automaticamente do cargo. O processo ainda passará pela análise do Senado, que decide se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, a presidente deixa o cargo por 6 meses, enquanto durar a análise do mérito do processo de impeachment e julgamento. A votação de domingo, se acontecer a favor do impeachment, não é o impeachment. Ainda tem de passar pelo Senado, ainda tem de ser avaliado, o Supremo vai se meter, ainda vai ter o Supremo. Então, domingo também é um auto-engano achar que votou a favor do impeachment e encerrou o processo do impeachment. Caso o Senado aceite a denúncia e Dilma seja afastada, quem assume o cargo? Não seria ideia. Quem assume é o vice-presidente Michel Temer, do PMDB. Mas, do ponto de vista político, será que impedir a presidente de continuar administrando o Brasil é algo positivo? O simples fato novo da queda da presidente pode trazer de volta essa confiança e, com isso, talvez o impeachment ocorrendo ainda no segundo trimestre, nós podemos encerrar o ano no quarto trimestre com algum crescimento na atividade real. Não estamos falando ali simplesmente de câmbio de mercado financeiro, não. Nós estamos falando de uma melhora, talvez pequena, talvez modesta, mas uma melhora no emprego e na produção. Em relação à economia, ao reconhecimento da política frente à sociedade, ao plano sociológico, com impeachment ou sem impeachment, nossos problemas não mudarão. Então, para a sociedade que se manifesta a favor do impeachment, ela não vai ter o benefício que ela está aguardando em relação, se ela for atendida em relação de ter o impeachment. Então, há muitas ilusões, auto-enganos, de parte a parte. Enquanto os deputados vão decidir o futuro da presidente, a população espera que o Brasil melhore, embora isso pareça longe de acontecer. Eu gostaria que, na verdade, que ela continuasse, sabe? Mas, assim, se for dela sair também,
se for relatado o que o povo acha, né, a voz do povo aí como diz, eu quero que o nosso governo melhore, o nosso país melhora. Qualquer pessoa que entrar lá, eu espero que seja uma pessoa que possa fazer um bom trabalho. Governo e oposição fazem contas e mais contas sobre os votos antes mesmo da votação. A gente vai agora ver agora o que foi apurado pelo jornal Folha de São Paulo sobre esses números. Vamos lá, a Folha de São Paulo mostra aqui, olha, se você pode observar no cantinho, impeachment na Câmara. São necessários 342 votos para a aprovação do impeachment. Nesse exato momento, segundo a Folha de São Paulo, já são 347, ou seja, 5 a mais que o necessário. E o governo tem, até então, 130 votos. Ele necessitaria de pelo menos 171, sendo que nesse contexto aí podem contar os ausentes da Câmara, né? Os que vão votar, os que vão deixar de votar, que vão se abster. Então, precisaria alcançar 171. Então, tem ainda os 17 indecisos nesse pacote. Isso aqui é um cenário nesse exato momento mostrado pela Folha. Isso tende a aumentar ou tende a diminuir, depende até o momento em que a votação seja aberta por volta de 4 horas da tarde. A discussão começa às 2, por volta de 4, começa então a votação. Bom, eu vou diretamente ao professor Adelino para perguntar ao senhor, professor. Inicialmente, o governo vinha batendo na tecla. Era golpe. Sim. Do ponto de vista do senhor, primeiro eu gostaria que o senhor explicasse. Impeachment tem previsão legal? Está na Constituição? Sim. Bom dia. Claro que tem, né? Senão não haveria toda essa discussão no âmbito da Casa Legislativa. O impeachment foi criado, né, no modelo americano de governar, né? Nós recebemos dos Estados Unidos um modelo norte-americano, claro, de presidencialismo. E como tal, né, aquelas consequências próprias, né, do sistema presidencialista, nós todos adotamos a nossa Constituição. Desde a República nós temos essa previsão. Adotado, né, todos sabemos, pela primeira vez em 1992, no caso do Fernando Collor, que é um outro cenário. Então, há sim previsão, mas há que deixar claro que o que é legal não necessariamente é legítimo, não é? Há sim uma previsão legal, a Constituição traz os requisitos necessários para isso e define, né, em lei própria, uma lei ordinária própria, o que vem a ser um crime de responsabilidade. Então, ainda que haja todo um cenário jurídico, não é, que está sendo levantado com teses desta ou daquela maneira, é preciso considerar também que este processo é um processo político-jurídico. Ele não é exclusivamente político, como a gente tem ouvido eventualmente por parte de alguns articuladores. É sim um processo político na sua essência, mas ele tem que ter a fundamentação jurídica necessária para que ele tenha o devido procedimento, sob pena de levantar aí questionamentos, né, inconstitucionais a respeito. Do ponto de vista que o senhor acabou de dizer, então, é político e jurídico. O senhor concorda ou discorda, sim, ou pode fazer uma análise melhor com relação a essas chamadas pedaladas? O governo ter utilizado o dinheiro sem a autorização do Congresso para pagar benefícios como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida? Bom, esta é a grande questão que foi colocada nesse momento, não é? A mim me preocupa muito, né, que esta questão, que volto a dizer, não é uma questão fácil de ser analisada, ela seja utilizada para fundamentar a saída de um presidente da República, independentemente de partido que seja, independentemente de segmento político que represente. Nós estamos falando de um sistema político, né, no qual o presidente ele é eleito por maioria popular, ou seja, é a soberania popular que define a entrada de um presidente no cargo. E o processo de impeachment ele é excepcionalíssimo, isso tem que ser bem colocado, né? Nós não podemos utilizar a rigor o processo de impeachment aqui ou ali. Nós somos uma república, uma democracia jovem, né? Temos ainda 30 anos de redemocratização e já tivemos uma experiência num outro cenário sobre outras justificativas. A questão das pedaladas fiscais, claro, quem deve falar melhor são os tributaristas a respeito, mas ela não é incomum no cenário político brasileiro, né? Estima-se que 14 governadores tenham feito, prefeitos de várias e várias capitais tenham se utilizado do mesmo mecanismo. Então, a mim me preocupa muito e me parece que há uma certa insistência em criar teses jurídicas fundamentais para destituir um presidente da República. No caso, em particular agora da presidenta Dilma, nós estamos falando de um país que saiu rachado do processo eleitoral. A presidenta carrega consigo 54 milhões de votos que legitimaram o processo. Então, eu volto a dizer, o processo de impeachment, ele é político, mas ele também precisa ter uma fundamentação jurídica. E pelo fato de ser político, ele não pode ser só baseado numa tese de legalidade. Há necessário também que essa legalidade tenha uma legitimidade no ordenamento jurídico brasileiro, que no momento eu não vejo. César,
quando terminaram as eleições, a gente conversava muito sobre isso, já se falava nessa possibilidade de impeachment e naquele momento não se acreditava muito nessa tese, né? Ah, isso não deve passar, isso não deve passar. Só que com o tempo foi ganhando corpo e hoje está aí posto, a votação começa a partir das 2h da tarde. Do seu ponto de vista, toda essa nossa conversa, o que evoluiu tanto para colocar o governo nessa corda bamba como está hoje? Foi uma morte anunciada, vamos dizer assim, porque, na verdade, o governo foi cometendo atrapalhadas em cima de atrapalhadas. Se aconteceu o impeachment da presidente Dilma Rousseff hoje na Câmara, né, lembrando que esse processo ainda continua, a culpa disso tudo é da própria Dilma. Né? Qualquer que seja o resultado, a responsabilidade da Dilma. A Dilma teve, eu diria, em 2013... uma grande oportunidade com aquelas manifestações na rua, que não eram manifestações contra o partido A ou o partido B, eram manifestações contra a corrupção, pela educação, né? Um dos motivos, só para lembrar, estamos voltando lá em 2013, um dos principais motivos era a questão da autonomia do Ministério Público. Naquele momento, a Dilma, ainda no primeiro mandato, teve a oportunidade de criar um pacto político maior e se preparar para disputar a eleição em 2014 e aí numa outra condição. Não fez, perdeu a oportunidade, continuou com as mesmas alianças que hoje estão claras, eram alianças muito frágeis, construídas na base do toma lá da cá, né? E quando você faz aliança com essa perspectiva do toma lá da cá, é muito fácil o sujeito passar de um lado para o outro, como a gente está vendo então. Então, a responsabilidade, se o impeachment passar na Câmara hoje, é principalmente da própria presidente Dilma. E aí eu vou dizer, falou muito bem o professor, que é um processo jurídico e político, mas a questão política, nesse caso, ela é determinante. Ela pesa mais. Ela é determinante. Já foi, né, no impeachment do Fernando Collor, do ex-presidente Fernando Collor, que por um motivo até menor, vamos dizer assim, do ponto de vista de impacto para a sociedade, e acabou tendo o impedimento. Isso. Então, a questão hoje, ela é principalmente, preponderantemente política. Na sua coluna hoje, Frente e Verso do Jornal Correio, você afirma que, independente do resultado, se passar ou se não passar, vai ser um cenário muito difícil pelos próximos meses, pelos próximos anos. Por que você faz essa afirmação? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu escutei uns foguetes. Eu fiquei imaginando se era por conta de alguém já antecipando alguma comemoração. O fato é que, eu não diria nem que o país está dividido, acho que o país quer mudanças, né? O país, de maneira geral, quer que mude, apesar de não ter confiança nas mudanças que estão por vir, mas eu escutei esses foguetes e pensei, vai ter alguma comemoração hoje. Agora, a única certeza que eu tenho, pelo menos, é que não tem nada para comemorar. Primeiro porque esse processo todo, nós vamos sair dele sem ter uma mudança de fato. Porque assumindo o vice-presidente Michel Temer, não mudou nada. O PMDB sempre esteve com o PT desde o princípio, de braço dado. Inclusive, em todas as denúncias, o PMDB não é coadjuvante. Está lá estrelando lá com a Polícia Federal, com o juiz Sérgio Moro, juntinho com o PT, assim como o PP, o PTB e esses P's todos. Então, infelizmente, nós não vamos ter mudança, por mais que tenha impeachment, não tem impeachment. E pior, eu diria que o cenário vai piorar, Rick, porque nesta segunda-feira, tendo ou não impeachment, nós vamos acordar, se tiver impeachment, até pior, nesse sentido de indefinição, porque nós vamos acordar na segunda-feira com 2 presidentes. A Dilma, que ainda vai estar no cargo, porque o processo ainda vai caminhar para o Senado. O Senado tem previsão lá pelo dia 11 do mês que vem, para dizer se aceita ou não, né? E o Michel Temer, vice-presidente, que já está desde a semana passada, naquele áudio não vazado propositalmente, já falava como presidente. Né? Então, amanhã, segunda-feira, tendo impeachment, nós vamos acordar com 2 presidentes. Agora, você imagina um país governado por 2 presidentes. Não vai ser coisa boa
e nós vamos ter muitos problemas. Parece que ainda vai ter que piorar realmente muito para poder começar a melhorar. Vamos só dar uma volta aqui aos jornais, vamos olhar o que o UOL acabou de colocar aqui, olha. Em vídeo, Aécio classifica domingo de histórico e diz que Dilma mente. Em vídeo publicado na noite desse sábado, dia 16, em suas redes sociais, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, criticou a presidente Dilma e disse que este domingo, quando a Câmara vai votar o processo de impeachment da petista, será um momento histórico. Aécio pediu serenidade e respeito à Constituição e atacou o pronunciamento de Dilma, o pronunciamento que Dilma divulgou, né, também nas redes sociais na noite de sexta-feira, que seria veiculado em cadeia nacional de rádio e TV. Tucano disse que esperava humildade da presidente num momento tão delicado do país. Quem sabe o reconhecimento dos números equívocos de seu governo em um verdadeiro meia-culpa pelo caos que se transformou a vida de milhões de brasileiros, disse o senador. Mas, de novo, a arrogância e a mentira prevaleceram. Bom, o Aécio... O Aécio, primeiro, tem duas questões. Essa parte da arrogância, nessa ele tem razão. Agora, se o PT está numa situação complicadíssima, o Partido dos Trabalhadores vai sair muito enfraquecido desse processo, principalmente se o impeachment passar, mas o PSDB, igualmente, está enfraquecido. O PSDB, que em tese é o maior partido de oposição no Brasil, é coadjuvante nesse processo de impeachment. A grande estrela desse processo de impeachment, por incrível que pareça, é o PMDB, que é o aliado, com o governo. Fogo amigo. E mais, a grande figura, e aí, pasme, né, professor? A grande figura não é, nesse processo todo, Dilma ou sequer Michel Temer. A grande figura chama-se Eduardo Cunha. Então, assim, durma-se com um barulho desse, né? Nós estamos vivendo um processo de impeachment, correto ou não, com embasamento jurídico ou não, mas tendo como o seu ator principal o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com todas as acusações que ele responde, né? Todo dia aparece uma coisa diferente. Então, de fato, isso é mais um indicativo de que, infelizmente, o contexto que aconteceu hoje à tarde, nós não vamos acordar amanhã melhores. Antes de chamar o Danilo Cacheta, eu quero que o senhor se posicione sobre isso, até porque, com tanta suposta culpa, ou ainda não comprovada, ou comprovada, ainda não julgada nas costas, como é que o Eduardo Cunha consegue fazer tudo isso? Sim, exatamente. Nessa mesma linha que o César coloca, eu queria chamar a atenção. É princípio basilar do direito, né, que haja desinteresse por parte daquele que julga ou conduz um julgamento. Não é? Então, a fala do Aécio aí não me causa surpresa, porque é uma fala exclusivamente política e interessada. Está interessado em todo o processo, que o processo, quanto mais, né, quanto pior, melhor. Agora, essa é a pergunta que eu tenho certeza que a população brasileira está se fazendo, de maneira mais ou menos elaborada, mas ela está se fazendo. Como pode alguém que, chamado pelo próprio Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República como delinquente, né, responde aí perante várias vezes citado na Operação Lava Jato, várias vezes questionado com práticas fisiológicas que fogem ao direito. Comprovadamente com contas no exterior. Comprovadamente, né? Então há uma certa aceitação. Eu me preocupa muito, César, essa certa condescendência, né, por parte do establishment brasileiro em relação à condução do Eduardo Cunha como um que lidera um processo de impeachment. Sabemos, como disse o César, eu também disse, o processo na Câmara, ele é, sobretudo, um juízo de aceitar um processo, portanto, ele é político. Mas é conduzido pelo próprio presidente, que está completamente envolvido em todo o cenário de corrupção que esse país... Onde é que está a falha, então, que permite, professor? Eu entendo que a falha ela não é institucional a rigor, porque a Constituição prevê tudo isso, não é toda e os próprios regimentos internos da Câmara, mas há sim, né, um desencanto por parte da política brasileira assim como há uma rejeição, claro, por parte, né, da sociedade brasileira, por parte, diga-se de passagem, da sociedade brasileira em relação à presidenta, também há uma rejeição por parte desse cenário. Por essa mesma razão, não há interesse nenhum desses aí em chamar, por exemplo, o conhecido poder instituinte, novas eleições. Todos eles barram aí no 1, 2, 3% de aceitação por parte da sociedade. Então, é o cenário que temos, né? Questões políticas devem ser resolvidas politicamente. Agora, não podemos esquecer que, juridicamente, há muita divergência sobre a forma de se conduzir um processo tão importante como dessa natureza. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, rapidinho, e já na volta, Danilo Cacheta participa diretamente de Brasília.